Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao quinto vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, no nosso quinto vídeo, a gente vai ver os tipos de plágio e como você não cometer nenhum deles, ok? Bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu vou apresentar para vocês o conceito de plágio, né? Muita gente se equivoca achando que plágio é somente quando eu pego um texto ou um documento de algum autor e não dou o devido crédito ao mesmo. Não. Um plágio também é quando eu me aproprio da ideia de um autor e não dou os devidos créditos, ok? Ou seja, então, resumindo, plágio é quando eu pego a ideia ou um documento de algum autor e não referencio ele, ok? Beleza, próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre as punições para quem comete esse crime, que isso é crime. Bom, de acordo com o Código Penal, ao você cometer o plágio, você está sujeito ao artigo 184 do Código Penal, podendo a pessoa que cometeu este crime estar sujeito a 1 ano de detenção e um pagamento de uma multa indenizatória ao autor, ok? Portanto, não cometam este erro. Espero que depois deste vídeo nenhum estudante cometa esse erro, hein? Olha lá. Agora vamos aos plágios propriamente ditos. Bom, o primeiro plágio é a cópia pura, né? Seria o estudante ter a cara de pau de dar Ctrl+C, Ctrl+V lá no trecho do autor e não referenciar, achando que a banca não vai ler o seu trabalho e não vai reconhecer. Não faça isso, ok? Por incrível que pareça, isso acontece. Não é com muita ocorrência, mas acontece. Então, o que você faz? Se você deseja transcrever um trecho de algum autor, linha por linha, palavra por palavra, use citação direta. Ou seja, toda ideia que não é sua, ideia ou texto que não é seu, referencie, ok? Beleza, próximo tipo de plágio. Escrever com as suas palavras. Muitas pessoas acham que ao estar pegando o texto de alguém, se baseando em escrever com as suas palavras, ler, entender e escrever com as suas palavras, não está cometendo plágio. Isso é um erro. Isso também é um tipo de plágio, que por mais que o texto esteja diferente, a ideia é a mesma. Ou seja, por mais que você troque algum adjetivo, algum verbo, algum advérbio, a ideia é a mesma. Então, para isso, para você não cometer esse erro, o que você deve fazer? Usar citação indireta, beleza? Ok? Vamos passar para o próximo tipo de plágio. Redundância. Bom, este tipo de plágio é quando você pega várias citações com o mesmo autor. Ou seja, o seu trabalho ele fica tendencioso, você não dá outras ideias, outras visões para o seu trabalho. Isso não é bom, aí a banca ela gosta de que o seu referencial teórico esteja bem amplo. Então, para isso, coloque autores com opiniões diversas, ok? Que já está incluído na solução, né? Coloque autores com opiniões diversas e referencie todos. Próximo tipo de plágio, que é o plágio de preenchimento, né? Esse tipo de plágio é quando eu uso citações, né? No outro tipo de plágio, a diferença entre a redundância e o plágio de preenchimento é que no outro eu utilizo as fontes, né, iguais, né? Esses seriam as citações, né? Tipo, no caso, então a diferença básica entre eles, que no outro eu estou usando a mesma fonte e eu não referencio. E esse aqui eu estou usando especificamente as citações, ok? Eu utilizei as citações, geralmente é sequencial, uma em seguida da outra, e eu não referencio. Porém, você deve se lembrar que no seu trabalho acadêmico é indicado que até 30% só esteja com citações. Mais do que isso, os outros 70% tem que ser textos seus. Pode ser baseado em outros autores, mas o texto tem que ser original seu, ok? Aí, o que você faz para evitar esse tipo de plágio? Utilize citações sim, mas com mais de um ponto de vista, ok? Não coloque o seu trabalho baseado em apenas um ponto de vista, ok? Utilize vários autores, veja ambos os pontos de vista, analise e faça questionamentos até você chegar à sua conclusão. Próximo tipo de plágio, o autoplágio. Bom, esse plágio ele gera controvérsias entre muitos estudantes, por quê?
porque muitos acreditam que não há como o próprio estudante se autoplagiar, mas isso não acontece. Eu vou explicar por quê. O autoplágio é quando, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de graduação, aí eu escrevi o texto de autoria minha, entreguei, fui aprovada. Aí eu dou continuidade aos meus estudos, eu vou fazer agora uma pós-graduação especializada nessa área que eu fiz o meu trabalho. Aí, para embasar a minha pesquisa, eu pego esse meu texto da minha graduação e não referencio. Lembre-se que todos os documentos que o grupo do TCC produziu originais devem ser referenciados também. Quando você coloca lá fonte, próprio autor, ok? Então, esse autoplágio acontece geralmente quando eu pego um projeto, eu dou continuidade e pego um trecho de autoria minha que eu já havia mencionado em outro trabalho. Então, a solução é sempre referenciar, mesmo que o material for seu, ok? Beleza. Próximo tipo de plágio. Plágio não textual. Esse plágio é quando eu pego figuras, tabelas, dados estatísticos, todos os dados que não foram o grupo que produziu, né? Não é de autoria própria do grupo e não referencio. Lembre-se que, geralmente, gráfico, tabela, figura deve ser referenciado 2 vezes. Quando eu coloco ela no meu texto, eu tenho que fazer aquela legenda e no final da monografia, na parte de referências, ok? Beleza. Aí, para que você não cometa esse erro, o que você faz? Você faz uma lista própria para gráfico, tabela, figura, faça uma lista à parte e referencie no texto e nas referências, ok? Outro tipo de plágio. Muitos, por incrível que pareça, esse é um plágio comum até. Isso ocorre quando? Quando o estudante ele percebe que no trabalho dele tem um único tipo de fonte, né? Que são fontes eletrônicas. E geralmente isso não agrada muito à banca, né? A banca prefere por você usar fontes como livros, assim, algum embasamento mais sólido, ok? Aí o que o estudante faz? Ele acha que ele vai pegar um livro lá, colocar aleatoriamente e que a banca não vai fazer nenhuma pergunta relacionada a ele. Porém, na sua apresentação, lembre-se, você vai ser questionado. Pode ser que um dos professores da banca faça algum tipo de pergunta relacionada às suas referências. Então, tome cuidado, tome bastante cuidado. Aí, como que você faz para não cometer esse tipo de erro? Procure diversificar os tipos de fontes que você vai utilizar no seu trabalho. Coloca livro, artigo, todo tipo de fonte, ok? Agora, o último tipo de plágio, que é o plágio mosaico, que ele ocorre como? Quando o estudante ele pega a opinião de diversos autores, mistura tudo, aí ele se baseia nesses autores, cria a opinião dele e não referencia os autores responsáveis pela ideia, ok? Aí como que você faz para não cometer esse tipo de plágio? Deixa bem explícito no seu trabalho o que é seu, de autoria sua, e o que é baseado na ideia de outros autores, ok? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem, porque isso ajuda muito a relevância do canal e do vídeo. Ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um infográfico. Podem pegar à vontade aí para ajudar vocês. Críticas, dúvidas e sugestões, coloquem nos comentários aí abaixo que eu vou estar respondendo cada uma delas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau. Bons estudos a todos.